Boa noite a todos. Que alegria ter todos vocês aqui, nesse dia tão especial, nessa noite tão especial. Para quem estava aqui durante o dia, muito intenso, né? Muitas vivências fortes. E para quem veio, especialmente para o lançamento do livro, sejam muito bem-vindos. E segundo livro de Jardel, né? O primeiro foi Um Novo Olhar para Si, junto com a Daniela. E é um livro de estudo para nós também. E agora com a Tati, o Movimento de Reconexão, que fala sobre vidas, né? E o que é mais interessante e mais especial é que esse livro, de alguma forma, ele foi organizado aqui, onde nós estamos. Então, esse livro, quando vocês abrirem, começarem a ler na casa de vocês, tem essa força de tudo que vocês estão vivenciando aqui hoje. A gente vivenciou ano passado. Então, é muito especial. E o que também é mais legal é que a gente está no livro. E eles vão contar, né? Eu tenho uma curiosidade pessoal para perguntar para a Tati, como que ela fez para organizar tudo isso? Mas depois ela vem falar com vocês. Então, sejam muito bem-vindos, curtam a noite, tá? E a Michele vai começar fazendo uma homenagem a Bert, que, enfim, né, sem ele, nós não estaríamos aqui. Então, Michele, com você. Boa noite. Estou muito feliz de estar aqui. Eu descobri há meia hora que eu ia fazer isso, né? Porque a vida é uma live, né? Então, a gente faz ao vivo. Mas, antes de fazer essa homenagem, eu preciso dizer algumas palavras a Jardel, que eu acho que esse é o momento perfeito para isso. Hoje, dia 8 de junho, faz exatamente 3 anos que eu conheci as constelações familiares. E eu caí nas constelações, aquela cliente que a maioria aqui é terapeuta, né? Eu não sabia nada. Eu só ouvi falar uma frase, constelação familiar. E eu estava assim, num movimento muito denso da minha vida, né? E aí eu fiz a minha primeira constelação. E quando eu fiz a constelação, algo se movimentou dentro de mim. E eu pensei comigo, não posso ficar com isso só para mim, eu quero saber mais, né? O movimento do mais. Então, eu fui estudar as constelações. Eu venho de uma formação muito rigorosa. Muito naquela coisa, a constelação é assim, 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 a gente não pode olhar para outros lados. Só que aquilo começou a não fazer sentido para mim. E eu tinha umas colegas, uma delas é a Adriana Poças, que não está aqui, que é tutora também, que também pensava da mesma forma que eu, e a gente conheceu a Priscila, que foi uma pessoa também que o Jardel já constelou, a mãe também, e falou assim, olha, tem uma pessoa, gente, para a gente que está vendo um pouquinho além, ele faz uma constelação diferente. E aí foi onde eu conheci o Jardel. E quando eu vi pela primeira vez a constelação dele, eu falei, é isso. E aí eu nunca mais consegui separar dele. E aí eu fui, aí vocês vão entender o porquê eu estou falando isso. Aí eu fui começar a estudar os passos, porque eu queria fazer como ele faz. Então eu fui em busca do conhecimento dele. E aí eu fui estudar apometria. E quando eu fiz o primeiro semestre, eu cuidei mais de mim. E eu sentia a necessidade de voltar. E algo dentro de mim falava, volta, volta, faz mais 6 meses, faz. E eu voltei. Quem conhece a Tati Fissori, vem da formação dela, ela faz um movimento no fim, que ela leva a gente lá para o Hospital Estrela do Amanhã, para a gente fazer uma vivência. E onde é convidado todas as pessoas que fazem parte da nossa vida, professores, e cá estava Jardel. E quem apareceu nessa minha vivência? Eu nunca falei isso para ninguém, é a primeira vez que eu estou falando. Quando falou de professores, ele apareceu na minha vivência lá no centro comigo, que foi Bert. E eu olhei e falei, o que Bert está fazendo aqui? O que ele está fazendo aqui, né? E eu sempre ficava com aquela ponto de interrogação, o que a apometria tem a ver com as constelações? Será que isso faz sentido? Será que eu estou no caminho? E essa pergunta eu simplesmente olhei para ele com essa carinha, gente, com esse olhar todo simples lá no centro.
Por telepatia, ele foi falando comigo. Michele, tá certo. Era isso que eu queria fazer. Só que eu não tive saúde física. Saúde física. Só por isso que ele não continuou. E eu sei lá para onde eu fui, para onde eu terminei. Eu não sei quem daqui estava comigo naquele semestre com a Tati, mas eu saí de lá assim, transformada e pensando naquilo, falei assim, puxa, eu estou fazendo a coisa certa. E aí, Kai estava indo embora para minha casa, que ia até demorar um pouquinho, o Jardel soltou lá no grupo. Quem pode fazer uma homenagem a Bert? E eu fiquei quieta. Estava dirigindo. E eu falei, deixa alguém se manifestar. E ninguém se manifestou. Aí, quando eu olhei lá de novo, ninguém tinha falado, a voz veio. É você. Chegou o momento de você falar isso. Então, hoje eu venho falar sobre isso. E o que estava em cima da minha mesa, que eu levei para a praia para ler, mas eu não li. Eu li o primeiro livro do Jardel. Eu li 4 livros em 2 dias e meio. E eu ia ler esse aqui de novo, pela 3ª vez. E algo falou, não é a hora de você ler de novo, mas eu deixei ele lá em cima da minha mesa de escritório. Então, quando eu cheguei em casa, que eu abri a porta e olhei para ele, você vai ler o último capítulo, que é o encerramento do livro dele. Então, agora eu faço um convite para vocês fecharem os seus olhos, conectarem com o Bert. Peço toda a licença a Jardel para ler a ele, mas é bem emocionante. A primeira vez que eu li, eu fiquei 40 minutos chorando depois que eu li esse final. Espero que, de alguma forma, isso que eu falei, essa homenagem que eu estou prestando a ele, e essa parte que ele me autorizou a falar aqui, toquem no coração de vocês. Tá? Então, ele fala assim, em vez de um pós-fácil. Ao longo da vida, escrevi muitas histórias. São histórias meditativas, por assim dizer. Conduzem o leitor ou ouvinte pelo caminho, e quando ele se sente familiarizado com um trecho desse percurso, elas realizam o que narram ainda enquanto elas ouvem. Ao final deste livro, eu gostaria de me despedir de vocês com a seguinte história. A festa. Alguém se põe a caminho e, ao olhar para a frente, vê ao longe a casa que lhes pertence. Caminha em sua direção e, ao chegar a ela, abre a porta e entra em uma sala arrumada para uma festa. Eu acredito que é onde a gente está. A essa festa comparecem todos que foram importantes em sua vida. E cada um chega, traz alguma coisa. Fica um pouco e depois vai embora. Assim como fazem os desejos ou o sofrimento. Trazem alguma coisa. Fica um pouco e depois vão embora. Assim como também faz a vida, que nos traz alguma coisa, fica um pouco e vai embora. Portanto, todos comparecem à festa, cada um com um presente especial, pelo qual pagou o preço integral, seja ele qual for. A mãe, o pai, os irmãos, um avô, uma avó, outra avó, os tios e as tias. Todos que abriram espaço para ele, todos que cuidaram dele. Talvez os vizinhos, os amigos, os professores, parceiros, filhos. Todos que foram e ainda são importantes em sua vida. Após a festa, a pessoa se vê com muitos presentes que ganhou. E na companhia apenas daqueles convidados para os quais não há inconveniente em permanecer mais um pouco. Em seguida, vai à janela e olha para fora. Vê as casas e sabe que um dia também nelas haverá uma festa a qual irá. Levará uma lembrança, ficará um pouco, depois partirá. Nós também estivemos em uma festa e levamos uma lembrança. Ficamos e partimos. Como? Plenos e ricos. Gratidão. Então, vamos chamá-lo, né?
gente, eu não estou acostumada. Vamos chamá-lo, então, né? Para conversar com a gente sobre o livro. Jardel. Então, eu vou comentar um pouco do que está no meu capítulo inicial desse livro, que é um pouco de como ele surgiu. Ele surgiu através de um assunto chamado propósito de vida. Há muitos anos, pessoas me procuram buscando ajuda para buscar os seus propósitos de vida. E isso vem acontecendo desde que eu sou psicólogo. Muito antes de eu ser constelador familiar, os pacientes que me procuravam, muitos deles procuravam ajuda para se orientarem nessa questão do propósito de vida. E eu sempre me indagava, né? Eu pensava, por que será que alguns assuntos se repetem? Se as dores humanas são tão diversas, por que alguns pacientes procuram mais certos terapeutas? Essa é uma pergunta que eu sempre me fazia. E eu continuei a minha trajetória, me tornei constelador familiar, e o que acontecia? Pessoas me procuravam para constelar propósito de vida. E aí eu comecei a pensar que talvez o meu propósito de vida fosse ajudar as pessoas a encontrarem os propósitos de vida delas. Caiu algumas fichas. E ao cair dessa ficha, eu entendi o meu próprio propósito de vida. Olha que interessante, né? E aí o que eu decidi fazer? Levar isso ao mundo. Foi aí que surgiu o G15. Tá? Hoje a gente está no G32. Os Gs, pessoal, são grupos de estudo que eu ofereço semanais. Os alunos passam 1h30, 2 horas comigo para abordar certos temas. E o G15 foi o primeiro grupo com o nome Propósito de Vida, em que eu trouxe para o mundo, né, uma metodologia que eu desenvolvi através de 15 passos. Na verdade, são 14 passos e mais um movimento final. 14 passos que a pessoa dá e que ajuda ela na definição do seu propósito de vida. Esse é um grupo que ele existe até hoje. Para quem se interessar, ele é semestral, então a gente está terminando agora e no semestre que vem a gente vai reiniciar. Eu tive a participação da minha primeira tutora do propósito de vida, que se chama Patrícia Tomás, que foi bastante importante nesse processo. Hoje eu tenho uma outra tutora que também chama Patrícia, mas agora é Bastos. Nós temos, inclusive, alguns alunos aqui do propósito, né, galera? Cadê vocês? Sim. Sim. E quem era minha aluna do G15? Uma das minhas alunas do G15 era a Tatiana. E a Tatiana, ela descobriu durante esse processo que o propósito de vida dela, uma coisa que ela amava, era livros. E que ela queria ajudar pessoas a escreverem os seus próprios livros. E isso passou, né? Os meses passaram. E um dia eu estava pensando sobre esse evento que a gente faz, e eu lembrei dos livros do Bert. Tem muitos livros do Bert que não foi ele que escreveu necessariamente. Não foi ele que pegou o papel e escreveu o livro. São transcrições de seminários de workshops dele. Então as pessoas gravaram, transcreveram e isso virou livro. E o Bert, ele tinha também essa fala, né? Ele dizia: se você quer aprender constelações, me siga. Bert demorou um tempo para abrir a sua própria escola formadora de consteladores familiares. E os livros do Bert, que são transcrições de workshops dele, são muito interessantes. A gente aprende muito com isso. Foi aí que eu pensei, é tão bacana esse movimento que a gente faz aqui, esse encontro, pessoas vindo até de outros países para se encontrar aqui. É uma pena isso ficar aqui somente e não ser levado ao mundo, não ser levado para as pessoas que muitas vezes gostariam de estar aqui e não podem por questões, às vezes, financeiras, outros compromissos, limitação de distância mesmo. E caiu essa ficha. Eu falei, uai, mas então a gente pode transcrever.
passar para o papel o que acontece nos nossos eventos presenciais. Quem que pode fazer isso? Eu não queria contratar um escritor, um jornalista, que não fosse da nossa egrégora, do nosso grupo, que entendesse um pouco de constelações familiares, que participasse das constelações, que soubesse o que é o Instituto Estevão, que foi aluno do Instituto Estevão, que faz parte dessa nossa energia aqui. E eu também não queria um relato frio, um relato em terceira pessoa, apenas dos fatos. Eu queria alguém que estivesse aqui, que estivesse do meu lado, que tivesse chorado junto, que tivesse sentido as coisas em primeira pessoa, que pudesse passar para o papel a emoção. E eu pensei, então não existe pessoa melhor que ela. E foi então que eu fiz esse convite. E ela esteve com a gente nos 2 workshops do ano passado. E daí nasceu esse projeto do movimento de reconexão. Por que tem um bebezinho aqui, pessoal? Vocês vão ver no livro que nos movimentos do ano passado, nós tivemos muitas constelações com crianças, com resgates de crianças, de maneira geral. E uma outra explicação interessante de vocês saberem. O nome Movimento de Reconexão, ele é conectado ao movimento de reconexão da alma, que é uma metodologia terapêutica que eu desenvolvi e que agora a gente está tendo a primeira turma de formação de movimento de reconexão da alma, que é uma junção da teoria sistêmica com diversas outras técnicas terapêuticas. Isso foi se construindo. Foi se construindo. Por que foi se construindo? Porque eu fazia e eu nem sabia muito exatamente o que eu fazia. Essa é a realidade. Porque eu sempre fui muito nerd, né? Sempre fui. Eu sempre fiz muito curso. Aí saía, às vezes, o mesmo curso, eu fazia de novo com outra pessoa, que eu penso que, às vezes, né, a gente faz de novo um outro olhar. Eu sempre fui muito estudioso. E trabalhei muitos anos também com apometria, além da psicologia, da psicanálise, além das constelações familiares. Trabalhei muito tempo em mesa de desobsessão, com trabalhos espirituais muito profundos. E eu comecei, primeiramente, a ser resistente a misturar tudo isso, principalmente honrando meus professores, que diziam que não se pode fazer. E eu fiquei muito tempo segurando isso. E chegou uma hora que foi mais forte que eu. Por quê? Porque eu comecei a perceber que, na verdade, a divisão dos trabalhos ele está mais na nossa cabeça do que realmente como é. E eu também tinha uma crença pessoal, que a crença dizia, se eu assumir espiritualidade junto com constelação familiar, eu vou ser rejeitado, né? O medo de você ser excluído, o medo da exclusão. Os meus pares vão excluir meus outros professores, e isso acontece com parte deles. Nem todos, né? Inclusive o Antônio está aqui. Isso é muito importante, né? O Antônio também é professor de constelação. E então, sim, alguns excluem, outros não, outros se aproximam. Mas eu tinha isso na cabeça, eu tinha essa crença. E teve um dia que simplesmente eu assumi. E quando eu assumi, aconteceu exatamente o contrário. Ao invés de as pessoas deixarem de me acompanhar, simplesmente duplicou, triplicou, quadruplicou o movimento. Era algo que precisaria estar acontecendo. Eu lembro que nessa época, o Zoom, ele ainda não cabia mais de 100 pessoas. O Zoom ainda não tinha evoluído. E os nossos eventos tinham lá 50 pessoas, 60, né? Aí teve uma jornada que eu fiz. A Raquel estava lá, né, Raquel? E eu estava lá no meio de uma constelação, e era apometria, né? E eu lá tentando segurar. Aí eu falei, vamos que vamos, né? Já abri o campo apométrico, pus pirâmide, já fiz um tratamento ali.
O que aconteceu? No próximo dia, pessoal, veio tanta gente, mas porque cada um dos 60 divulgaram para muita gente. O que aconteceu? A Jaque ficou louca. Por quê? Porque assim, bateu 100 pessoas e as pessoas ficaram em êxtase. Assim, ó. Eu quero entrar, eu quero entrar, eu quero entrar. Ele ligava para a Jaque. Aí o que aconteceu? O paciente caiu. Eu falei, como que eu vou constelar se o paciente caiu? Porque quando ele caiu, fez 99, 100. Ele caiu, já entrou alguém que estava na fila esperando. E não conseguia voltar. Eu falei, Jaque. Aí a Jaque, eu vou derrubar minha mãe. A minha sogra estava assistindo. E a gente tinha a câmera dos bonecos que a gente deixava fixa, né? E acho que mais uma extra ainda. Aí eu desconectei as duas, mas mesmo assim entrava gente o tempo inteiro. E aí a gente falou para o paciente, ó, a Jaque falou, vou derrubar minha mãe, você entra rápido. Aí a minha sogra saiu, ele já entrou, terminei a constelação e foi um movimento gigantesco. Aí eu entendi que realmente é isso. Porque se eu não estivesse num caminho de força, não teria acontecido. Certo? E por que eu estou falando tudo isso? Porque este livro narra o nascimento dessa técnica, chamada movimento de reconexão da alma. E os olhares mais atentos vão perceber isso no livro. Porque eu começo com constelações mais sistêmicas e, no final, aí abre a porteira. Entendeu? Vocês vão ver as últimas constelações que eu vou assumindo mesmo essa nova postura. Nessa época não existia ainda isso, movimento de reconexão da alma, não existia. Ele foi se construindo durante o ano passado e neste ano a M1 foi formada, ou seja, a primeira turma. Então a gente está agora com 50 alunos mais ou menos aprendendo a fazer aquilo. E o que vai acontecer é que, em novembro, a gente vai formar essa galera. Então, hoje, eu faço. Em novembro, mais 50 pessoas farão. E essas 50 pessoas vão levar esse trabalho para o mundo. É uma grande expansão. Então, essas eram as minhas palavras iniciais. E eu gostaria de passar a palavra agora para a querida Tatiana. É com você. Olá, boa noite. Bom, eu entrei no grupo do Jardel, do G15, convidado pela Patrícia Tomás, e eu não conhecia ainda o Jardel. E o grupo do propósito, ele foi realmente um divisor de águas na minha vida, porque a cada passo dos 14 passos era um desafio, era um mergulho interno de muita transformação. E durante esse processo, eu relembrei qual era o meu propósito. As primeiras memórias que eu tenho da minha infância, por volta dos 7 anos, mais ou menos, eu contava histórias para meus amiguinhos e eles iam se juntando, iam formando assim, um círculo. E eu me lembrei da sensação que eu tinha, que era de vibrar, do meu coração vibrando e pulando. E eu começava contando uma história real, uma história fictícia, mas quando eu via que eles iam se empolgando, eu começava a inventar a história. E eu não parava. E, durante esse processo, isso veio muito forte. E eu entendi que, claro, eu fiz jornalismo, a gente vai para um outro caminho, né? Mas eu relembrei que, na verdade, o que fazia o meu coração vibrar, e é isso que a gente aprendeu no propósito, que é o nosso propósito, que faz o nosso coração vibrar, que faz a nossa alma vibrar, era contar histórias. E teve um passo do G15 que chamava o medo, que era para cada um enfrentar o seu maior medo. E o meu maior medo, um dos principais, qual é? Exposição. Me expor. Então, Jardel e Patrícia Tomás, o que vocês vão fazer? Enfrentar. E qual era? Então, façam um vídeo.
e ponha no Instagram, abra o seu Instagram. Eu lembro que foi muito difícil, porque a gente tinha que colocar algo então, vamos lançar um projeto. Ele falou, se exponha, faça o que você... Exponha o seu propósito. E, então, eu fui relembrando mais uma coisa da minha alma, que era contar as histórias das famílias. Esse era um projeto que tinha nascido no meu coração, mas que também tinha ficado adormecido. E, graças ao propósito, ele renasceu. Então, resolvi gravar um vídeo sobre esse projeto. Então, foi então que eu postei no Instagram, venci essa etapa do medo, e que o Jardel viu o vídeo. Ele entrou em contato comigo e me fez essa proposta por mensagem. Eu confesso que, na hora, eu fiquei um pouco apavorada, né? Essa é a palavra, porque eu não conhecia, nunca tinha visto uma constelação inteira dele, mas era o meu professor, eu estava fazendo aquele processo, estava realmente transformando a minha vida, e ele estava depositando uma confiança grande em mim. Então, titubeei um pouco, confesso, mas encarei, como a gente fala, o Jardel ele nos lança para a vida. Então, foi mais um sim que eu dei com todo o meu coração. E vim de coração aberto, com um pouquinho de medo, mas disposta a dizer sim a tudo que eu encontrasse. E eu confesso que eu não tinha assim exatamente, né? Todo mundo perguntava, como você vai fazer? E eu falava, não sei, porque eu realmente não sabia. Eu disse sim, mas como eu ia realizar, eu ainda não sabia. Confiei no meu sim, no meu coração, no professor. E, então, quando eu cheguei aqui, no primeiro evento, e eu vi a primeira constelação dele, aí, assim, eu tive certeza que eu estava apavorada. Porque eu não sabia. E todo mundo me perguntava, como você vai escrever isso? E, a cada pergunta, eu ficava um pouco mais desesperada. Mas continuei confiando. Mas, assim, o que eu gostaria de dizer a vocês aqui, que muitos que estão aqui são do G15, que estão nas constelações, que esse livro é um pouquinho de cada um. Porque cada um de vocês, durante esses eventos, me abraçavam, me deram coragem, amor, incentivo. Então, cada vez que eu ficava, meu Deus, como eu vou fazer isso? Vinha um de vocês, me abraçava e falava, você vai conseguir. E isso cada vez ia me dando mais esperança. Então, eu pedi muita luz para que realmente eu conseguisse fazer um trabalho que tocasse cada um. Porque a cada constelação é a história de uma família, de alguém. Esse é o meu propósito. Contar essas histórias dessas famílias. E a cada constelação, eu não sou terapeuta, não sou consteladora, mas eu aprendi que a cada constelação que a gente assiste, a gente se cura um pouco. Cada um que assiste não precisa participar, não é? Mas a gente se cura. Então, quando eu escrevi, eu tentei passar a emoção, o sentimento, para transportar as pessoas que estivessem lendo para aquilo, para que elas sejam tocadas e curadas de alguma forma. Posso estar sendo pretensiosa, mas é que é realmente o desejo do meu coração, porque eu sinto que esse é o meu propósito. Então, se durante esse livro as pessoas que lerem sentirem isso, eu acho que a minha missão será cumprida. E eu agradeço a cada um de vocês que veio, que me abraçou, que me deu coragem, e que esse livro também é de vocês. Gratidão, gratidão ao professor por essa confiança e por todo esse impulsionamento na minha vida. Gratidão. Que linda, né? Quem não vai querer ler esse livro? Não é mesmo? E uma pessoa muito importante para todos nós aqui escreveu o prefácio do livro. Vem, Dani, contar para a gente como foi escrever esse prefácio e como foi ler o livro também.
Boa noite a todos. Eu fui privilegiada, né, gente? Porque eu fui a primeira a ler o livro. Então, ele ainda estava no seu esboço e eu li o livro para fazer o prefácio. E, quando ele ficou pronto, lindo, maravilhoso, assim, todas as caixas vieram para mim. Porque eu ainda recebi todas as caixas. 500 livros, né, Jardel? Então, de alguma forma, eu carreguei os 500 livros e passaram pelas minhas mãos. Então, desde o início, eu tive esse contato. E o contato com esse livro, para mim, é o contato com cada alma que esteve presente no evento. Durante o evento que nós tivemos em junho e novembro, eu fiquei do lado da Tati. Então, quando eu olhava assim, eu via ela chorando. Eu falava assim, gente, mas a cena está passando. Ela não está vendo, não. Eu olhava para ela, ela falava assim, e agora? Agora eu chorei. Eu falei assim, bota no livro que você chorou. Vai ficar muito mais real, né? Você está aqui e você chorou. Aí ela falou assim, ai, olha, está tendo ali... Eu queria participar daquele movimento, porque eu acho que é isso, né? É um livro em movimento. Ele mostra cada movimento de cada um que estava participando. O mais lindo é que ele é fidedigno àquilo que se passou, né? Não teve, em nenhum momento do livro, vamos pintar de uma outra maneira. Não, ele é real. Ele é a história como ela tinha que ser contada. E a Tati fez isso de uma maneira lindíssima. O Jardel, que passou noites em claro, porque eu sei, olhando esse livro, revendo esse livro. Jaque, que foi acordado, eu imagino, várias vezes durante a madrugada, sendo... Então, é um livro que eu acho que é de todos nós. E, quando o Jardel fala do bebê que aparece no livro, e eu estava fazendo a conta, Jardel, de novembro até hoje, dá 7 meses, né? Então, é um livro que, realmente, ele mostra o nascimento. E nem sempre o nascimento ele precisa aguardar os 9 meses. Tem hora que ele já está pronto, né? E assim como nós, né, mesmos, nem todos nós nascemos de 9 meses, porque às vezes ele precisa sair antes. Ele tem um propósito muito mais anterior àquilo que a gente imagina. Não existe regra. E esse livro ele foge de todas as regras, né? Então ele não poderia nascer de 9 meses também, né? Porque senão ele ia contra o fluxo. Né? A gente sempre imagina que a criança vai nascer de 9 meses. E esse livro ele não representa aquilo que as crenças. Ele representa exatamente a quebra de crenças. Então, ele nasce de 7 meses, maravilhoso, lindo, forte, para que todos nós possamos, durante o nosso dia a dia, ler cada história, se conectar com cada história, né? E assim, eu chorei muito quando eu li o livro, né? Eu fiquei, acho que 2 dias lendo ele direto, sem parar. E aí hoje, quando eu fui me arrumar para vir aqui para falar com vocês, eu olhei o meu rímel, eu deixei o rímel. Eu olhei o rímel, eu deixei o rímel e falei assim, gente, será que eu ponho, será que eu não ponho? Porque, realmente, quando vocês pegarem o livro, né, alguns no Egito tiveram o privilégio de ir lendo partes, mas eu tive esse privilégio de ler por inteiro para fazer esse prefácio, e fazer um prefácio onde eu falasse, né, do livro e de quem é o Jardel, de quem é a Tati, foi fácil, mas foi desafiador. Porque, em poucas palavras, você tem que falar tudo aquilo que você sente em relação às pessoas, né? E
e eu falo que aqui o livro ele chama Reconexão, mas eu sentia que havia um reencontro de almas. E eu me senti muito privilegiada por fazer esse prefácio. E eu agradeço vocês pela confiança, pelo carinho, por, de alguma forma, me fazer pertencente nesse livro. Gratidão a vocês. E como esse livro ele foi criado, né, construído aqui nesse evento presencial, todos nós aqui sabemos que esse evento só é possível por conta dela. Então vem. Vem falar com a gente já. Bom, nem sei o que falar. Esse discurso que nunca é programado, né? Eu confesso para vocês que eu não li o primeiro livro do Jardel. Eu li. Espera. Eu não li inteiro. Eu não li o primeiro livro de birra, porque ele não me deu autografado. A minha criança birrenta vai fazer birra e não leu. Por mais que eu tenha um monte de livro em casa, né? E esse livro, o Jardel no Egito, né, quem foi com a gente para o Egito, ele fez quantas cópias? 5 cópias. E cada um... E a gente ia revezando essas cópias entre os participantes ali, então cada um tinha 24 horas para ler. E eu fiquei, né, com um dos primeiros exemplares para eu ler no voo de ida. E eu li esse livro de madrugada, entre Brasil, Roma, né? Eu li até metade, porque daí meu tempo acabou e eu tinha que passar o livro, porque a gente é sistêmico, né? Por mais que é mulher do capitão, a gente tem que entregar, né? Então, não tinha privilégio. Eu entreguei o livro para outra pessoa. Então, eu consegui ler até o final do primeiro evento. Senti cada palavra, cada movimento que o Jardel realizou aqui com maestria, com sabedoria, com todo o conhecimento que ele estuda. E não é porque eu não gosto que ele estude, tá, gente? Eu gosto bastante que o Jardel estuda. É que, às vezes, eu falo, onde tinha um filminho? Mas tinha esse filminho também. E eu senti o amor da Tati em cada palavra, a participação de vocês, porque o Instituto ele é isso, ele é amor, ele é acolhimento. O Instituto não quer só pessoas no workshop, que a gente... Né, eu brinquei hoje com o pessoal, os crachás já estão todos arrebentados, de tanto que a gente se abraçou, que a gente vivenciou isso. E esse livro é a transcrição disso, dessa vivência. E eu não estava aqui dentro no primeiro evento. No segundo, eu entrei mais vezes. Eu não estava aqui dentro no primeiro evento. E eu consegui vivenciar esse evento entre Brasil e Roma, no meu aniversário, com esse amor que vocês conduziram esse trabalho. Então, gratidão. A Ivy está aqui? Ah, tá aqui. Vem cá, Ivy. Tá escondidinha aí, Ivy? Será que ela não sabe que vai fazer esse curso? Fica melhor assim, né? Ivy, você sabe por que eu tô te chamando? Oi, Ivy, você vai precisar de quantos anos para aprender? Que a vida é uma live. Que a vida é uma live. Vem cá, Ivy. Eu estou te chamando porque você é tutora do Instituto. E eu acho que as pessoas querem saber o que é ser tutora do Instituto. Então, fala um pouquinho. Eu poderia ter 1 ano de preparação. Minha primeira formação é jornalismo. A segunda é letras. Eu sou mestre em comunicação e tecnologia. E se me dessem 10 anos para pensar uma frase para dizer o que é ser tutora do Instituto, eu não teria.
Hoje eu fiz uma vivência aqui, que o Jardel disse assim, os tutores a participar. Falei, pronto, lascou. E quando terminou a vivência, eu me ajoelhei diante do Jardel. E agradeci a ele. Porque no Instituto eu encontrei a chave que eu busco há 40 anos da minha vida. Desde quando eu nasci. E a Jaque sabe o que eu estou falando, porque a Jaque fez o meu tambor. Então, Jardel, eu honro o seu servir. É uma honra receber a sua paciência com o meu servir, e eu acho que com todos os outros tutores. Acho que cada um de nós está se colocando nesse lugar de aprender a ser pequeno para um dia ser grande. E nós somos apenas desbravadores de um caminho que está se abrindo para que todos vocês possam ser tutores. Porque se eu enxergo esse projeto Instituto Estevão dessa maneira, eu acho que todos que estão aqui, se entregarem de alma, um dia terão o seu lugar de tutor. Porque é um caminho que ainda está começando e que chega longe, se assim nos for permitido. Então, ser tutor no Instituto Estevão é ter uma família, é saber que você não está sozinho, é saber que você está a serviço, mas que você aprende uma lei na prática de dar e receber. Então, é uma troca que nos alimenta, que nos nutre. Mas nem nada disso que eu falei pode chegar perto do que é o grande desafio de ser tutor do Instituto Estevão. Minha gratidão por me permitir, todos os dias, aprender assim, tutora no Instituto Estevão. Hoje, a Rosi foi nomeada nova tutora. E ela vai fazer o discurso. A sua primeira atividade de tutora, né, Rosi? Não faço a mínima ideia do que eu vou falar. Porque o meu racional está a 1000 desde a hora que a Patrícia falou assim, você sabe que você vai discursar? Falei, tudo bem. Isso já é a primeira função de trabalhar com o Jardel. Ser pego de surpresa o tempo todo. E foi uma surpresa gigantesca quando ele falou meu nome. Não sei se vocês perceberam, mas eu percebi. Ele falou assim, Rosi, vem aqui. Ele sabe com quem ele está falando. Vocês não entenderam. Então, quando eu cheguei aqui no Jardel, desde acho que foi a segunda jornada, as transformações começaram a ocorrer. E é um trabalho fenomenal e um trabalho monumental de trabalhar o masculino e o feminino em mim. E fazer renascer esse feminino, para vocês verem como não liga, eu não me troquei, né, gente? Eu estava aqui, todo mundo linda, feminina, bonitinha, só pus o batom vermelho, né? E vim. Mas aí começou a fazer um flash na minha cabeça. E hoje, com a questão da criança, meu pai surgiu no campo de novo. A primeira constelação que eu fiz há 5 anos atrás, quando eu tive acesso, a minha mãe apareceu. E aí eu entendi o que era tomar a mãe. Entendi, porque eu não fazia a mínima ideia desse negócio de feminino, masculino, tomar mãe, tomar pai. Era um ódio tão profundo que tinha aqui dentro, que era difícil de elaborar. Mas aí comecei a fazer esse exercício. E a segunda constelação que eu fiz, com o mesmo constelador, foi para me desligar do meu pai, que estava na UTI, em fase terminal, e ele não partia. E eu fui constelar para liberar ele e descobri que quem segurava ele era eu. E isso foi muito marcante na minha vida. Foi aí que eu comecei a olhar a minha autorresponsabilidade nas questões que a gente tem. E quando a gente entendeu essa história, reconexão de alma,
a gente fala, né, o outro tem que ajudar o outro, vamos salvar, aquelas questões, né? Eu quero ajudar você a se reconectar com a sua alma, mas e a minha própria alma? De infinitas existências que já se passaram, quanta coisa que a gente já não fez, né? E agora a gente está ressignificando, mas a gente está se reconectando com a gente mesmo. E aí a gente começa a entender as nossas relações com as pessoas, que é por isso que eu contei essa historinha para chegar no Jardel. Era reconhecer a coragem do meu pai em mim. Era tanto defeito que eu achava nele, mas eu não via a coragem que ele teve de viver e ser meu pai. Porque eu fui uma filha terrível. A Sumaira sabe que hoje ela me representou. Eu fui uma filha terrível. Terrível. Né? E aí eu comecei a entender o que era coragem. E nessas buscas, nessa ressignificação, nesse reconhecimento do homem e da mulher, do feminino e do masculino, eu comecei a ver todos os homens que tinham passado pela minha vida para me ajudar e eu não reconhecia. E como todo mundo sabe, eu tenho uma base doutrinária espírita muito forte. Mas eu me questionava, o masculino questionava o tempo todo. Amar ao próximo como a si mesmo. Como é que faz isso? Como é que faz isso? E eu não encontrava resposta. E eu continuava perguntando, brigando comigo mesmo. Depois de tomar minha mãe 1 milhão de vezes nos últimos 2 anos, semana passada ela apareceu lá de novo e falou assim, você não me vê. Eu falei, como é que é? Como é que é? Vamos conversar direito, né? Ela falou, você não me vê. Aí eu fui entender que eu não me olhava da forma como eu deveria me olhar. O meu feminino. E reconhecer toda a coragem do masculino, que, de alguma forma, indiretamente, não um masculino de carne e osso, mas toda aquela literatura, toda aquela mentalização, psicologia. E um dia eu conheci Bert Hellinger. E o primeiro livro que eu li dele era aquele livro que fala em concordar. E eu olhei e eu falei assim, achei. A gente tem que entender, concordar com aquilo que é dizer sim. E lendo o Bert Hellinger, eu falei assim, é isso. Você dá demais, aprende a receber. Qual é o seu lugar? E com o curso do propósito de vida, eu encontrei o meu propósito, mas também entendi que eu precisava saber como. Qual é o meu lugar? Aí ele me chama para ser tutora, falou assim, você ainda não tem lugar. Eu falei, faz todo sentido. Eu sei que eu sou tutora, mas eu estou me achando. Eu estou me achando. E aí, Bert, esse exemplo que foi para mim, cheguei até o Jardel por indicação de uma colega, de outras vidas, e ele veio com essa coragem, que é o que ele tem. Porque falar sobre isso precisa ter peito, precisa ter coragem de botar num livro e mostrar para o mundo que não basta ser só sistêmico. Nós estamos sedentos de aprofundamento na vida. Nós estamos na era da intelectualidade, de Sagitário, de aprender mais, de descobrir mais. E para a gente não basta a superfície, por isso estamos todos aqui nos reconectando. As nossas almas estão juntas. E você, Jardel, materializar isso hoje é muita coragem. E é essa coragem que vem ao encontro daquilo que eu busco, mas com a emoção que a Tati traz. E o Jardel não é bobo, né? Viu quanto
muito feminino que dá força para ele. Ele sozinho, no começo, dava conta de todo esse feminino. Mas agora os masculinos estão chegando, né? Que está crescendo. Então, essa é a minha mensagem de gratidão por você ter visto algo que eu não estava vendo em mim, mas também com o apoio, porque tutor não é tutor se não tiver aluno. Então, muita gratidão por vocês. Parabéns por todos estarem aqui buscando algo mais, porque a gente tem muito para oferecer para o mundo. E o nosso marqueteiro, né, o masculino forte, corajoso, botou aqui para a gente mostrar para o mundo. É assim que se faz. É o como. E a gente vai chegar lá. Parabéns, Jardel. Parabéns, Tatiane. Rosê, há um ano atrás, você fez um depoimento. E está aqui. É. A Rosê não leu ainda o livro. Então, a Bárbara te ajuda aí. Leia o que você mesmo disse. Aqui, ó, começa aqui. É a hora da no Rosê. Página 103, né? Depois vocês leiam no livro, página 103. 103, né? Pedir a palavra, Rosi. Jardel, gostaria de dizer que eu senti uma força muito grande aqui. Michele, eu sinto que você veio hoje aqui para liberar tudo isso e acabar com esse ciclo. Parabéns, Jardel. Tudo que está acontecendo aqui neste evento é muito transformador. Além de sentir mais fé, eu me sinto muito mais confiante e poderosa. Depois de todos os movimentos que aconteceram ontem e hoje, eu percebi que, até então, eu me sentia uma criança. E hoje de manhã, eu senti que sou realmente uma adulta e uma terapeuta. A potência desse evento e dessa troca que estamos tendo aqui é uma coisa indescritível, pois é pura energia. Uma coisa que me chama a atenção é que somos quase todas mulheres, com você representando o masculino e nos impulsionando. Eu não tenho palavras para descrever a minha reverência em relação a isso e o respeito que estou passando a ter na minha vida pelo masculino. Chamamos tantos homens de trastes e que não prestam, mas agora eu também percebi que o masculino pode trazer a liderança e o amor. E tudo isso porque você está promovendo esses sentimentos dentro dos nossos corações. Muita gratidão, Jardel. Muita gratidão. E a plateia, no livro está escrito. E a plateia fez exatamente o que vocês fizeram agora. A gente vai chamar agora alguém que foi constelado, né, no evento. As pessoas que foram consteladas, levantem-se. Quem quer dar um depoimento aqui agora, hard, sem planejar. Levante-se que eu vou escolher. Ah, o pessoal vai levantando timidamente, né? Renata, né, Renata? Veio, Renata. Renata. A Renata é a última constelação do livro. Que honra estar aqui. E, mais uma vez, eu quero agradecer de todo o coração o mestre Jardel, a Jaque. E o meu depoimento está no livro. E o que eu quero compartilhar com vocês é a força espiritual que existe nessa egrégora junto com o Jardel. E eu digo isso assim com muita força de alguém que buscou muito e profundamente por muitos anos. E o que existe aqui de espiritualidade, de cura e de potencial de renovar e transformar é incrível. E eu sou uma prova viva disso. Eu sinto que, em novembro, quando eu cheguei aqui, eu estava por um fio. Eu estava com muitos problemas de saúde e
E eu sentia que eu já não conseguia mais, porque era um combate espiritual, que eu estava muito, muito, muito exausta. E, desde então, a minha vida está se transformando e está tudo ficando mais leve. Eu estou encontrando uma espiritualidade muito linda e profunda. E é isso. E agora eu estou na M1, porque quando a gente entende o potencial disso e o que fez por nós, a gente quer levar para todos. Que todos que precisam e podem ser beneficiados cheguem e sejam tocados pelo Instituto Estevão, que, com certeza, ainda cresce muito, muito, muito. Gratidão. E, para finalizar, né, nós temos uma última chamada, que é... O representante. Isso, alguém que não foi constelado, mas que participou no ano passado como representante, que sinta no coração de dizer algo. Eu vou dar esse espaço também. Raquel Roseiro? Todo mundo clama por você, Raquel. Você sempre vai A Raquel, entrar aqui ela é a nesse pessoa espaço. que mais aparece nas constelações. Então, quando vocês lerem Raquel, é ela. Ai, meu Deus do céu, Jardel, eu não sei falar assim, gente, em público. Então, eu vou falar da minha gratidão que eu tenho desse homem e que eu acompanho desde quando ele começou. Ele frequentava o mesmo grupo que eu, de uma outra consteladora, que jogava pedrinhas, fazia uns bonecos. E quando ele teve a ideia de falar, eu vou fazer com constelação na água, que ele tinha feito o curso de constelação na água com a Sil, que eu também tinha feito. E aí eu vi ele lá, falei, oi, ele está naquele grupo que eu estou, né? Aquele grupo, né? E aí eu me lembro que ele começou a fazer essas coisas que ele faz aí, essas coisas de bruxo, né? Aí eu falei, nossa, achei um bruxo igual eu. E eu já era consteladora formada também. E aí eu falei, nossa, e a primeira constelação que eu fui chamada para representar, eu já frequentava outros grupos, frequento ainda, represento em vários grupos. E eu queria deixar claro aqui que eu não represento por brincadeira, para aparecer. É que realmente eu tenho uma sensibilidade muito grande e eu reconheci, sabia que eu tinha, foi com o Jardel. E a primeira apresentação que eu apresentei, eu apareci e falei, Jardel, eu sou uma fera, uma coisa estranha, eu era um animal, né? E eu falei, agora eu endoidei o cabeção mesmo, representar um animal, aí eu pirei, né? Eu falei, não. Aí ele falou, não, pode falar, eu era uma fera, né? Uma pantera. Ela começou a rosnar. E eu comecei a rosnar. Aí ele falou, pronto. E a gente congelou ela, né? Foi na pirâmide. Não tinha pirâmide ainda. Foi antes da pirâmide. Foi magia de congelamento, né? Sei lá. Aí, quando ele fez a magia, gente, eu falei, nunca mais eu volto. Não, eu representava nas constelações sistêmicas ali, João Garriga, Stephen House, né, aqueles bonitinhos assim, gente, tudo certinho. E aí, quando eu vi o Jardel, eu falei, pô, representei um animal. E eu tinha um problema que o meu computador era antigo, né? E o Jardel falou, Raquel, a gente não te escuta. Aí eu falei com ele no off, falei, Jardel, eu comprei um notebook de última geração para continuar representando nas suas constelações, porque eu encontrei o meu lugar. E o que é o meu lugar? Não é de aparecer, gente, é de ajudar. Se eu não botar para fora tamanha mediunidade, tamanho esclarecimento de ajudar o próximo, eu não consigo, aí acaba que eu fico acumulando. E ele me fez ver isso. Quando eu participei do primeiro grupo de estudo dele, desde o primeiro livro que ele começou, que é aquele da capinha do Centro Sentindo Leveza, depois foram 3. E aí mudou meu horário de trabalho, acordar 4 horas da manhã, eu saí, porque eu queria ficar até 1 hora, porque ele não parava. E o Jardel não dorme, eu sou como a Jaque, eu preciso dormir 8 horas. Só que agora ele para no máximo 11h30. Não, aí eu não dei conta, ele falou, por que você saiu? Eu falei, não, Jardel. Aí participei do outro curso dele, que é do G8, Constelação na Água, eu vi como ele fazia, né? E, enfim, é uma peça, ele tem a idade do meu filho, e eu olho para ele e falo, Jardel, eu olho para você como uma mãe. E eu amo aquela mulher lá, que botou você no mundo. E o que eu tenho para dizer, gente, continuem seguindo. É uma criança grande, mas é um mestre no corpo de um menino.
E eu amo demais essa pessoa aqui. É um mestre no corpo de um menino. Uau! Eu vou anotar, depois eu escrevo no grupo. Tá. Será que minha mãe tem que falar? Então, não existe a possibilidade de não. É, porque quebra de hierarquia, né? É. Então chama lá, Bárbara. Aqui é sempre seu momento, Rutinha, pode vir. Vem. Ela conhece o padrinho. Com vocês, Ruth. Abraça ela, depois você vem falar com a gente. Nossa, eu vi a Raquel receber um negócio de ET lá, eu desliguei o computador de minha Estou na minha casa sozinha, a Raquel pôde fazer assim, eu falei, ai, meu Deus. Gente, olha... Ô, mãe, então, rapidamente, o que você tem a dizer para as pessoas? Eu tô... Gente, estou muito orgulhosa, né? Gente, eu estou muito orgulhosa. Eu fui para minha casa agora à tarde, deitei uma cozinha nova para arrumar e fiquei tão relaxada com o movimento, né, com as coisas da manhã, e meu coração está explodindo de felicidade. Entendeu? Eu estava vendo... Ai, desculpa. Não desculpa nada, vou chorar mesmo. Ó, eu estava vendo as coisas do Jardel, que eu tenho umas coisas, sabe, que toda mãe tem, né? Um monte de coisas do Jardel. E eu achei um livrinho que ele fez, entendeu? E o personagem, quem tinha nos personagens lá do livrinho? Ele devia ter uns 6 anos, sei lá, acho que uns 7. Eu e ele. Então, ele fala, mãe, deixa eu fazer não sei o quê. Mãe, deixa... E os desenhinhos assim, e o negócio vai virando, assim, a coisa mais linda desse mundo. E quando ele falou, eu sou muito estudioso, é mesmo. Às vezes eu falo para ele, filho, você lembra aquele curso que você fez, que eu fui lá? Eu sempre ia nos finais dos cursos, na entrega de diploma, e aí eu falava, lembra aquele curso? Ele falava, não fiz esse curso, mãe. Eu falei, você fez, filho? Eu fui lá. Você fez um curso de leitura, você fez um curso... E essa semana eu estava comentando que, às vezes, eu dava castigo para o Jardel de escutar disco, que tinha disco na época, né? Você não vai estudar, você vai escutar discos, você vai... Música, alguma coisa diferente, não sei o quê. E ele também me acompanhou muito no teatro, né? Sempre ele ficava sentadinho na coxia, acompanhava. Nos ensaios, a gente colocava um lençol. Coitadinho, né, filho? Muito sofrimento, né? Às vezes, a gente ensaiava nos lugares meio empoeirados, levava um lençol bem grande, assim, a gente enchia de brinquedo e falava, filho, você fica brincando aqui. Ele brincava, calma, calma. E quando era palco, quando era no teatro, falava assim, olha, daqui para cá você pode ficar, daqui para cá a gente vai ensaiar. E ele ficava com o carrinho, sempre acompanhou. Então, eu enfiei o Jardel na música e na arte para ele relaxar um pouco, né, para dar uma relaxada. Às vezes, eu ligo para a casa dela e falo, o que você está fazendo para se divertir? Eu ligo para a Jaque também, o que você está fazendo para se divertir? Para se distrair. Então, eu fico muito feliz quando eles estão vendo filme, né? Ele deu a aula, mas à tarde os dois vão ver filme. E eu estou muito orgulhosa, filha. Eu te amo do fundo do meu coração. Você é o tesouro da minha vida, meu amor. Tá? Eu estava lembrando que um dia eu fiz um solo de bateria. Você lembra disso, né? Foi. E eu nunca toquei bateria, né? Eu fazia parte de um conservatório musical, porque eu aprendia flauta doce, né? Pinturas, era um centro de artes. Então, você aprendia a pintar,
cantar, tinha aula de circo, malabares, tinha aula de música. É super bacana em Campinas, se chama Conservatório Carlos Gomes. É uma iniciação artística para crianças. E eu era muito dedicado, né? Obviamente. Estava sempre lá, aprendendo as coisas e tal. E ia ter uma apresentação final gigantesca, com o conservatório inteiro, centenas de alunos. Orquestra dos alunos gigantesca, coral, aquela coisa gigantesca. E ia parar tudo para ter um solo de bateria. Então, parava tudo. E o baterista ficou doente. Aí a diretora do conservatório falou assim, mas não pode ficar assim, já está tudo ensaiado desse jeito, né? E ela chegou e falou assim, Jardel, você quer fazer um solo de bateria? Eu falei, mas eu nunca toquei bateria. Ela falou, você fica 2 dias inteiros só estudando bateria com o professor. E ele te ensina em 2 dias a fazer o solo de bateria. Você quer? Aí eu falei, quero. E eu fiz um solo de bateria na minha vida, né, mãe? 8 anos. 8 anos. Foi meu primeiro sim, eu acho. Eu gostaria de, nesse final também, oferecer um presente a vocês, que é mais um lançamento. Então, a Tatiana está lançando hoje o produto dela, que é o quê? Ajudar todos aqui que quiserem a escrever os seus próprios livros. E eu vou passar agora a palavra para ela descrever como que é esse projeto. Isso já está lançado na internet, inclusive, a um preço super acessível, super possível, e quem estiver aqui ainda vai ter mais desconto ainda. Então, uma baita oportunidade. Ela vai lançar aqui, vocês têm 2 dias de workshop ainda, para quem se interessar, procurar ela nos corredores para tirar dúvidas. Tatiana? Então, como o professor nos lança para a vida, né? Mais um incentivo. Deixa eu ver para cá. Durante o propósito, eu relembrei. E esse projeto que eu lancei, na verdade, eu tentei lançar no vídeo do YouTube, no vídeo do Instagram, que o Jardel me viu. Eu queria escrever as histórias de todas as famílias. A minha ideia inicial era que as pessoas me procurassem e eu transformasse as histórias das famílias em livros, para que essas histórias pudessem ficar acessíveis para os descendentes e para todos. Mas eu sou uma só. Isso não seria possível. Então, eu pensei, como poder atingir mais pessoas e assim ajudar? Então, eu criei o Manual da Ancestralidade. Na verdade, ele é um manual prático, extremamente eficiente, simples e objetivo, com os passos para cada um escrever a história das suas próprias famílias. Eu vou guiar de uma forma bem prática e objetiva, para que vocês consigam, para que todo mundo tenha esse tesouro em suas mãos. Aqui, a gente sabe que a ciência hoje estuda e já descobriu que o nosso DNA é composto por até 11 gerações passadas. Nós temos esse material genético. Mas eu acho que aqui, para vocês, eu posso falar que a gente vê no campo qual é o efeito das vivências dos nossos antepassados na nossa vida hoje. E qual é a diferença, o impacto, quando a gente tem essa consciência e tem a oportunidade de ressignificar. Então, se a gente tem hoje essa possibilidade, imagina o tesouro que a gente vai deixar para os nossos descendentes, que vão crescer conscientes de tudo que foi passado e já vão crescer sem passar por tudo que a gente tem que passar para chegar até aqui. Então, eu criei esse manual que vai ajudar a pesquisar, a escrever, a organizar informações. É prático, gente. Tem link para aplicativo, para tirar foto, para digitalizar. Tem tabela para você organizar as informações coletadas. Enfim, eu fiz o meu passo a passo que eu faria para cada um, para disponibilizar para vocês, numa forma de e-book, que é extremamente fácil de acessar. O valor desse e-book ele vai ser de R$ 97,00. Mas, para vocês que estão aqui, até domingo, eu fiz ainda um cupom de desconto, que vai ficar por R$ 67,00. Quem vai comprar?
Então, obrigada. Eu deixei, na verdade, para lançar esse produto aqui, porque eu acho que vocês são um público perfeito, que tem essa consciência, o meu carinho e o meu amor. Obrigada. Eu gostaria de agradecer muito por todos vocês que estão aqui. Foi uma delícia passar essa noite com cada um. E falar rapidinho assim uma coisa pessoal. Eu escuto muito de vocês, né? Nossa, que novinha, que novinha. A Michelle, cadê a Michelle? Estava aqui. Ela fala, Bárbara, daquele jeito. Bárbara, queria ter a tua idade para saber tudo que você está sabendo. Eu queria só falar para vocês que cada um tem seu tempo. E é o tempo certo para cada um, né? E com a Dani e com o Jardel, eu aprendi o meu lugar no meu sistema. E claro que eu fico muito feliz, né, de ser nova assim e ter todo esse conhecimento. Eu sei que é um privilégio. E hoje eu tenho os meus pais ainda, né, que é outro privilégio. Muitos aqui não têm. E eu falei isso no último dia da T1 e eu falo de novo porque isso só se potencializa na minha vida. Eu chego na casa dos meus pais e é tudo muito bom. Muito bom. Porque eu me coloquei como pequena. Eu sei o meu lugar hoje. Então, muito obrigada. Muito obrigada. Então é isso, a gente finaliza aqui. Muito obrigado pela presença de todos vocês. Espero que vocês gostem da leitura do livro. E a Tatiane está já escrevendo, começou hoje, o volume 2. Então, quem participar deste evento presencial já está fazendo história no nosso volume 2. Abraço para vocês. Tchau, tchau.